Bom dia, operadores. 24 de julho, vamos fazer a nossa análise. Começando a semana, notícias aí na semana que vão gerar muita volatilidade, tá? É uma semana de muita volatilidade. Vamos até puxar o calendário econômico aqui. É, Temos aí uma semana repleta, né? A gente começa hoje aí com PMIs já no Reino Unido, que aconteceu às 3 da manhã, fazendo o mercado europeu dar uma queda perante o dólar. A gente tem mais tarde aí algumas notícias também do PMI, previsão para julho americano. Amanhã seguimos. Então, essa semana a gente vai ter fora a decisão sobre a taxa de juros do Fed, né, na quarta-feira. Então, na quarta-feira a gente já prevê também boa volatilidade. Na quinta, a gente também tem o crescimento trimestral do PIB americano, isso também traz grande volatilidade. Então, aqui está reservado algumas notícias na semana que vai trazer bastante movimento para esse mercado de câmbio que a gente opera e que a gente está sempre falando aqui nas nossas análises, tá? Fora isso, tem o encontro dos dirigentes do Banco Central Europeu e Americano, que também já vem trazendo outras formas de volatilidade para o mercado conforme a posição. Então a gente vai ficar de olho, vamos acompanhar esses fatos econômicos e vamos acompanhar o que o gráfico está trazendo para a gente, tá? Vamos lá, seguindo tudo que a gente vem falando, né? Desde o momento do primeiro vídeo que está aqui nesse canal, e aí você já aproveita, curte e começa a seguir para acompanhar esse tipo de análise de mercado, tá? Onde que a gente usa, sempre gosto de afirmar, resistências e suportes, obviamente, mas acompanhado dessas médias móveis hierárquicas, onde que eu uso 20, 50, 200 e 400, tá? Se você gostar desse setup, desse modo de leitura, você vai ver que tem grandes oportunidades de operação. Seguindo o nosso raciocínio, aqui você vê que o euro, como a gente falou já, né, até algumas semanas atrás, ele bateria aqui. Ele tinha como alvo essa média de 400, essa azul escura pontilhada é de 400 ponderada, e estava junto com dois fibos muito importantes, que é o fibo da perna maior, tinha um 61,8, a retração dessa perna maior, e essa devolvida aqui, ó, essa perninha aqui, a gente jogou um outro fibo, então ficou dois fibos, onde que casou em cima da média de 400, um 61,8 e um 111,8, tá? Então são duas regiões que casou em cima dessa média de 400, trazendo aí essa resistência bem forte para o gráfico semanal. Então veja que houve uma tentativa aqui de rompimento frustrada, só furou mesmo, né? Na primeira semana chegou a bater, furar, chegou até a trazer um volumezinho aqui acima do pavio anterior, mas não foi suficiente e já está abaixo do 112 aí no 110, perdão, abaixo do 111. Então o euro segue ali nessa região. Pode voltar aqui na média de 200, lógico. E até porque a média de 200 ela é uma grande resistência que foi testada várias vezes até ser rompida, e agora o próximo passo de qualquer movimento seria as confirmações. E é uma coisa que eu sempre, sempre bato na tecla. Confirmação, tá? Porque eu me baseio no padrão mais comum. Rompimentos é onde que o preço vai embora e não para fazer uma confirmação é exceção. Geralmente as confirmações nos traz mais segurança. Então qual que é o sentido desse movimento do preço nesse momento a 20 cruzar com a 200 e a 400, a 50 vir atrás fazendo a mesma coisa e futuramente a 200 cruzar. E assim as médias vão se alinhar todas, né? Então ficaria 20, 50, 200 e 400. Com médias alinhadas, o preço pegaria a sua tendência, a sua ordem natural, até que algo aconteça para reverter. Né? Então todo preço tem sua tendência até que ela seja revertida. Teoria de Down. Vamos lá. Seguindo essa analogia, então a gente poderia ter aqui o preço bater na média de 200,
que, coincidentemente ou não, a média de 20 vai estar lá, fazendo com que esse suporte fique mais forte ainda, aonde que eu teria o volume de duas médias. Seria o 100%, ou seja, a resistência anterior aqui, né? Então essa resistência vai mostrar para nós o quê? Essa resistência agora ela passa a ser um suporte e confirma para nós esse rompimento. É isso que a gente espera de um movimento, a confirmação. Isso aqui que é a confirmação. Então, qualquer lugar que ele esteja, rompeu, voltou, confirmou, isso é uma confirmação do movimento, do rompimento, tá? Lembrando, regra básica de análise técnica: 90% dos rompimentos são falsos. Tá? Então, já que 90% dos rompimentos são falsos, qualquer tentativa de entrada fora de uma confirmação é tentar adivinhar. E aí você pode ter sorte ou não. Seguindo esse pretexto, vamos dar uma olhadinha no diário. Então, a gente vai pegar essa leitura aqui e dar um zoom, né? Igual quando você está vendo uma foto no teu celular, que você expande essa imagem, quer ver mais perto, está aqui. Então, a gente vê o que no diário? Ele foi aqui nessa região que a gente falou do semanal, onde ele alcançou as máximas, caiu, tá? Encostou na 20, ficou ali lateral. Então, nesse momento, a gente ficou analisando se poderia ser um power breakout ou até mesmo uma lateralização, mas ele acabou perdendo a 20. E aí, para ele continuar aqui, ele pode trazer novas velas e buscar a 50. E é a 50 aqui, fúcsia, rosinha pontilhada, é a 50. Ela pode acabar vindo fazer esse teste aqui, tá? E aí, a gente vai ver como a 20 vai se comportar. Muito provável, se ela começar a apontar para baixo, pode ser que inicie um movimento de lateralização ou de realmente voltar aqui para preços mais baixos, tá? Eu não costumo falar o seguinte: vai vir aqui no 76.8, no 106. Por que que eu não jogo essas análises tão longe, né? Porque ele tem vários obstáculos no caminho. Vários obstáculos que podem acabar gerando outro tipo de resultado. Então, como eu tenho aqui uma baita resistência, né, que foi forte, foi testada, agora foi rompida, e como rompeu muito forte, sem confirmação, né, não vou falar que não teve, que teve uma pequena aqui, mas teve um movimento muito forte, é normal, se caso a 50 chegar aqui, ele chegar por aqui, e até mesmo continuar subindo, tá? Então, por isso que eu falo, vamos vencer uma coisa por vez, é um passo por vez. Para ele chegar lá no 06 ainda tem muita coisa para ser feita, né? Então, o próximo passo mais coerente vamos ver se ele chega aqui nas 50. Se ele chegar nas 50, aí é um ponto de decisão para alguma coisa, a gente vai ver como se ele se comporta aqui, porque ele pode ficar até mesmo por dias aqui para poder encostar nas 50 e fazer uma espécie de power breakout. Lembrando aquela máxima que a gente fala incansavelmente todos os dias: ou o preço vai na média, ou a média vai no preço, tá? Trazendo para os 60 minutos, aí a gente vê esse rompimento, né? Esse candle maior agora que aconteceu algumas horas atrás foi referente ao resultado do PMI que aconteceu. Isso fez com que o preço caísse bruscamente, mas já está tendo a sua correção. E aí, olhando pelo lado da análise técnica, né, a gente teve essa lateralização aqui em cima da 400, teve esse rompimento, e aí o que a gente espera? Uma confirmação. Né? A gente espera o quê? Uma confirmação. Se ele bater nas 50 e agora esse suporte que era forte vai ser uma resistência porque ele está indo lá testar, se ele fazer esse movimento com a 20, 50 e 400, existe uma probabilidade maior, obviamente, dele continuar caindo, porque esse é o desenho das médias para nós. Isso é uma probabilidade, não é uma certeza. Agora, se ele passar pro lado de cima. Deixa eu pegar minha caneta. Eu vou até mudar, acho que eu vou mudar a cor da caneta. Não sei se fica bom para vocês, mas eu vou colocar preta. Se esse movimento volta aqui, rompe, confirma e vai buscar a média de 200, eu só penso nisso caso houver uma confirmação, tá? Precisa haver confirmação. Por que que precisa haver essa confirmação? Olha como essa região é briga. Olha como essa região foi treta. Foi feita aqui uma redistribuição, né? Teve ali um interesse de aumentar os lotes. Então, a gente não sabe.
posso chutar, né, uma ideia de que isso pode ter, na verdade, uma acumulação, e aí pegar aqui uns stopzinhos, né, para subir, vamos falar assim. Obviamente que não é assim que funciona a coisa, mas só para a gente ter uma ideia ilustrativa do que eu estou falando. Então, olha só, acumulação de contrato, há uma correção, o negócio volta para cima e estoura, né? Isso pode acontecer? Lógico que pode. Quais os melhores momentos para entrar? Nas confirmações, sempre, né? Porque até que se confirme, a gente não sabe se isso vai ser o que vai acontecer. Então, isso é euro, vamos ficar de olho nesses próximos movimentos, né? Aqui eu tenho essas duas referências de resistência forte até que isso aconteça. Não pense em compra, e caso ele confirme, né, esse movimento aqui, aí pode ser uma baita venda usando essa resistência de proteção para seu stop. Alan, o que que é usar essa resistência de proteção para o meu stop? É quando você faz uma entrada próxima à média, um exemplo de venda, e aí você coloca o seu stop entre a sua venda e o seu gatilho de entrada e o seu stop, existe médias. E aí você tem quantas médias aqui te protegendo? Ó, uma de 20, uma de 50, e essas já estão direcionais, e uma de 400. Olha que muralha que existe. Ou seja, você está com mais proteção, né, com mais viés assertivo do que quando você faz uma entrada onde que seu stop está posicionado da forma incorreta, e aí você aumenta o teu risco. Exemplo, se você faz uma entrada, né, e você coloca a tua entrada aqui e o seu stop na frente das médias. Ou seja, existe uma possibilidade dele bater nas médias e descer. E aí vai dar aquela sensação. Nossa, eu fiz a minha entrada, ele pegou a minha entrada, me estopou e seguiu o seu caminho. Isso aconteceu às vezes porque você deixou o seu stop sem proteção, tá? Pensa numa coisa, se você fizer certo, existe a chance de dar errado. Agora, se você fizer errado, é certeza que vai dar errado, tá? Vamos seguindo, vamos lá para a iene, olhando o gráfico semanal, o nosso querido Japinha, estamos aqui já há tempos olhando ele, né? Temos esse topinho duplo descendente que ele tá desenhadinho aí. 151,776 ali, fiz uma marcaçãozinha de topo histórico, aproximadamente é isso. E a gente segue vendo o viés que ele traz para nós. Semanal ele é o quê? Ele está com viés de compra, mas um pouquinho cansado, concorda? Então, quando a gente acompanha os fatos econômicos, não é bom para a economia do Japão que esse preço fica acima de 145. Inclusive, é um alarme que tem o Banco Central sobre essa região. Agora, ele bateu a média de 20, chegou próximo à média de 50, a gente marcou aqui, deixa eu dar um zoom, né? A gente marcou isso daqui, que ele chegou próximo, mas não chegou a nem encostar, ou seja, a 20 fez o seu papel de defesa, ele volta acima da 20 agora, nessa semana ele já abre, né? O mercado abriu ontem e aí ele já vem fazendo essa correção, tá? Então, o que que a gente espera aqui nos próximos passos seria, vamos ver como ele vai reagir aqui, ó, no 139.500, onde que está a média de 20. Vamos ver o que que ele vai fazer aqui, porque a gente não sabe se ele vai bater e continuar subindo, tá? Ou se ele vai conseguir romper para buscar a 50. E aí na 50, de novo, a gente vai ver se ele vai romper para buscar outros preços mais embaixo, tá? Então, iene, USD, JPY, no semanal é esse viés aqui, né? Dá para fazer venda? Quem não está posicionado em venda, né? Igual foi a venda do topo histórico, foi maravilhoso. Perdão, topo histórico. Desse 145 foi maravilhoso, né? Uma venda muito boa. Mas quem não está posicionado aqui nessa forma, eu acredito que o ideal é esperar esse preço abaixo das 50 ou ver como ele vai reagir na 20 para poder decidir se isso vai ser uma compra ou não, tá? Então, trazendo aqui do semanal, vamos pular para o diário, que a gente consegue ver mais próximo, né? No diário, a 20 está abaixo das 50, tá? Então, as médias nesse momento se encontram um pouco fora de ordem,
tá? Um pouco fora de ordem. Agora, era esperado uma correção desse movimento aqui, né? Olha só. Então ele passa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias sem parar, caindo, né? E não houve correção. E aí era normal uma correção. Então, se ele fizer esse movimento aqui, né, ele está perfeito dentro dos padrões de análise que a gente gosta de ver, que a gente gosta que o preço se movimente, né? Aquele chamado movimento de livro. Agora, ele ficando preso entre a 50 e a 20 pode gerar uma certa atenção, ou seja, vou fazer entradas numa região dessa? Muito complicado, né? Fazer região entre médias é como você pensar o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui um hambúrguer, tá? Aqui, e aonde que quando você faz a sua entrada, o recheio é você, tá bom? Porque aqui é perigosíssimo você fizer a entrada nisso daqui, entre médias. Então, o ideal é acima das 50, eu penso numa compra, mas eu preciso ver essa 20 revertendo, preciso ver essa 20 aqui querendo cruzar as 50, ou até mesmo esperar que ela faça isso, seria o mais seguro, ou abaixo da 20, caso ele mude ela nesse momento está lateral, tá? As médias estão laterais, médias flats significa sem movimento no diário. Então a gente vê uma vela às vezes vendida aqui igual ela está, o preço abaixo das 50, obviamente tentando buscar 20, mas ainda não aconteceu, tá? Então daqui para frente a gente pode estar querendo tentar adivinhar topos e fundos. Para evitar isso, abaixo da 20 seria um bom contexto para buscar esse suporte aqui, seria seguro, né? Onde que você consegue ter o seu stop protegido, tá bom? Entrada sempre leva essa consideração. Entrada entre as médias é bem mais perigoso. 60 minutos. Aí a gente consegue bater um zoom nesse movimento do que está acontecendo hoje, daquela vela maior, né? E tá bem bacana aqui no 60, porque a média de 20 vem para cruzar. Mas o que que a gente pode esperar? Olha isso aqui. Então a gente teve esse range, essa lateralização, né? Ou seja, todo esse rally de alta aqui, houve uma distribuição de contratos aqui. Agora, para alterar essa polaridade, a gente precisava ver isso daqui acontecer, ó, tá? A gente precisa ver isso aqui acontecer, que é o quê? Rompimento das 50, confirmação. Ah, mas foi de uma vez. Beleza, tá? Isso aí eu estou falando confirmação. Todas as vezes que eu falar, é no intuito de que você tenha uma boa entrada nas confirmações, porque você consegue proteger o seu stop com as médias. Feito esse rompimento desse range e houvendo uma confirmação, é muito provável que ele vai fazer o quê? Buscar a média de 400. E olha o que a média de 400 é. Nada mais, nada menos que a resistência anterior que foi rompida e ela pode voltar aqui para fazer o quê? Teste. Vai ser suporte essa resistência? Essa resistência passa a ser um suporte agora? Essa é a pergunta, né? Então tem que esperar chegar lá para a gente tomar essa decisão. Feito isso, vamos fazer a análise do Shiba agora, no semanal, gráfico semanal. Diferente do euro, ele não encostou na 400 e voltou, ele chegou a dar uma grande pancada, né? Uma grande pancada acima da média de 400 e depois na semana seguinte já fez já devolveu esse movimento confirmando, ou seja, hierarquicamente falando, uma média grande dessa no semanal, geralmente, tá? Eu falo isso, geralmente não se rompe assim de uma vez. Quando acontece a exceção, tá bom? Então a gente sempre espera uma confirmação. Se você puxar atrás aqui nas 400, você nunca vai ver um movimento tão direto. Olha pra você ver, ele fura, bate, volta, confirma. Não é assim que funciona, é assim que a banda toca com a nossa média de 400, né? Eu costumo falar que é a hierarquia das médias, tá? A hierarquia das médias. O que a gente precisa analisar aqui agora é o seguinte: o GBP, nosso GIBA, rompe a média de 400 forte, devolve, tá? Devolveu praticamente já quase o movimento todo. Vou nem considerar esse pavio para falar que ele devolveu todo. E agora ele está o quê? Entre as médias grandes. Ele está entre as médias grandes e muito longe da nossa guia, que é a 50. Então a gente usa a 50 como guia, né? A 20 para movimentos menores e gatilhos, a 50 como nosso guia e as médias maiores como as nossas resistências e suportes. Agora, essa distância aqui me incomoda, tá? Essa distância aqui me incomoda.
Fala, tô pensando em fazer uma compra. Pelo fato de estar tão longe das 50 no semanal me incomoda, porque ele tem toda a capacidade de buscar 50. E isso é um padrão, tá? Então, se a gente pegar aqui essa resistência, né, que virou suporte, né? Obviamente sempre você pega a região, tá? Não fica pegando uma linha exata não, que não existe isso. É uma região. Então você veja essa região aqui, foi uma resistência, foi rompida, confirmada, foi lá, bonitinho, né? Análise técnica purinha, ó. Primeiro toque, segundo toque, voltou lá na 50, brigou aqui um pouquinho, rompeu, brigou de novo, confirmou essa subida e foi. Agora está aqui. Então, por ela estar longe dessa região e está fazendo parte de uma resistência aonde existe a média de 400 e 200 no semanal, o preço aqui dentro é muito perigoso para uma tomada de decisão dessa natureza, tá? O máximo que eu pensaria num risco de entrada aqui seria numa venda, mas para quem pegou a venda lá em cima. Para quem pegou a venda lá em cima, lá naquela exaustão das velas semanais ali, lá na região dos 1,30, tá? 1,30 ali poderia ser. No entanto, agora você já está atrasado. Então, aí, o ideal é o quê? Ter segurança, esperar o que, que vai acontecer, porque existe algumas probabilidades. E quais são? Esse preço ficar preso entre as médias, esperando a 20 chegar para poder, às vezes, para passar para o lado de cima dessas médias, esperando a 50 chegar, tá? É uma probabilidade. Uma outra probabilidade seria uma correção desse preço, voltando para a média de 50 nessa região aqui, tá? Do 1,30, tá? 1,30, 1,25, poderia também voltar para ficar estacionado ali. Então, como que isso pode acontecer? Com o que vai acontecer durante a semana. Então, como vai uma semana de grande volatilidade, a gente vai começar a analisar esses fatores, tá? Passando mais rápido aqui, eu vou acelerar para a gente ver essa leitura do diário. A média de 20 segue é, com intenção. Intenção não é confirmação. Cuidado com as análises quando você ouvir alguma coisa confirmando, que é muito difícil. Uma intenção de querer buscar 50. Então aqui se ela começar a virar, ela pode bater na 50, cruzar, depois a 50 dobrar, né? E aí a gente pode esperar uma confirmação para ela buscar de repente lá o 1,25 que eu estou falando, 1,25, 1,30, que seria a média de 200 no diário. Para isso acontecer, a gente precisa ver ele perder nas 50. Enquanto ele não perder a 50, não tem negócio, tá? Enquanto ele perder a 50, ainda é tendência clara de alta, porque a 50 está apontada para cima, as médias estão abertas, as médias estão organizadas no diário, a gente tem isso, entendeu? Então, vou pegar uma venda, somente se tiver confirmação, porque aí você tem segurança na sua entrada. Ou, se você está posicionado com sua venda lá em cima, é um momentozinho de parcial, um momentozinho de proteção, alguma coisa do tipo, tá? Do contrário, você pode tomar um stopzinho ou até mesmo ficar um calor desnecessário por essa falta de compreensão do posicionamento das médias. Nos 60 minutos, com a notícia que teve essa madrugada, ele fez essas duas perdas aqui, né? Essa perda grande, inclusive, mas ele já está voltando para aquela região dele. Então essa região aqui que ele estava aqui, uma espécie de acumulação, continua acontecendo, tá? Continua acontecendo. E aí esse movimento ele corrobora com o movimento do diário, ou seja, se ele passar aqui desse range acima das médias, fazer um rompimento, uma confirmação, ele pode sim vir buscar as médias de 400 e 200 aqui em cima nos 60 minutos, que seria uma baita de uma resistência, tá? Então vamos acompanhar aí durante o dia como vai ocorrer, né, esse movimento dos 60 minutos. O DXY, eu gosto sempre de passar uma olhada porque ele tem todo o fundamento para nós aqui, que opera câmbio, que opera euro, que opera esses outros pares, né? É, Gosto sempre de falar, se tiver algum outro par que você gosta de fazer análise e eu não estou falando, pode compartilhar que a gente pensa em colocar também no portfólio, tá? Olha só, DXY semanal, ele continua preso entre médias. Então, lembra aquela história lá do sanduíche, né? Tem um sanduichão aqui, dois pães, né? Então, se você faz uma entrada entre os pães, você é o recheio. E aí, você pode ser devorado aí pelo mercado por essa falta
de paciência, tá? Então, nesse momento aqui, o DXY bateu nesse suporte muito forte, que é a média de 200, tá? E ainda é a região do bola, né? Do 100 mil, dos 100 pontos aqui, chegou a bater muito, 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 muito forte. E tá com a intenção de voltar para testar de novo esse suporte. Isso aí está direcional. No semanal ele está direcional para que isso aconteça. Pode fazer o quê? Ficar brigando entre essas médias aqui durante muito tempo. Tá? Isso pode ocorrer, mas com tanta volatilidade que vem por aí, com tantos fatores que vem por aí, eu já acredito que isso possa ser pouco provável. Eu já acredito mais num movimento maior que é a saída dessa região. Realmente, ou sai daqui, né? Ou sai daqui. Eu já acredito mais nisso, tá bom? Mas é aquilo que eu sempre insisto em falar. Precisamos acompanhar e acompanhar o mercado degrau a degrau, tá bom? Ó, no diário do DXY, a gente já vê esse movimento que ele teve de recuperação aqui, quando ele deu essa queda absurda e acabou fazendo ali uma recuperação, né? Então houve essa acumulaçãozinha aqui, passaram o preço para o lado de cima aqui das médias e agora novamente insiste nesse movimento perigoso, né? Nossa, eu queria fazer uma compra. Compra se for longe da média, venda se for longe da média, quando é contra a tendência. Quando você faz isso perto da média, a chance de você tomar um stop aumenta significativamente. Então, muito cuidado. No DXY no diário, ele está nesse formato. Nos 60 minutos, né? Aqui eu acho que o gráfico ele não marca legal, vou puxar nesse sentido assim, dessas últimas horas. Nos 60 minutos, ele segue. Opa, aí. Com 60 minutos, agora ele já segue com pouca força, né? Com médias mais lateralizadas. Né? Eu acredito que é porque, devido ao que o mercado pode segurar um pouco, às vezes, com as notícias que está tendo paralelo, as notícias que vão vir do mercado americano na quarta-feira, tá? E a gente vai ficar de olho. Vamos dar uma puladinha no real, para a gente poder continuar. Real segue lá no suporte, tá bom? Da média de 400 no semanal. Média fortíssima. A média de 20 tá chegando, a média de 50 tá chegando. Tá vindo igual um torpedo, tá vindo igual um foguete com força, com raiva, tá? E aí a gente vai acompanhar o que vai acontecer. Olha só para você ver. Um, 2, 3, 4, 5. São 5 semanas tentando romper essa média de 400 e não conseguiu, tá? Então vamos ver se isso vai dar certo agora, se o real vai conseguir derrubar o preço ali da casa do 4,75, tá? E se ele vai conseguir novos preços abaixo de 4,75. Porém, tá com essa intenção, tá bem segurado, dá para perceber esse movimento bem intencional, mas não dá para confirmar, porque é uma região muito defendida, tá bom? Então é uma região muito defendida. Para quem opera mais curto, aí você pode colocar isso daí como um suportezinho, né? E tentar alguns movimentos. Mas olha só no diário, deixa eu colocar aqui no diário. Olha aqui no diário, né? Apareceu algumas oportunidades de compra longe da média, só que agora a média já está ficando muito próxima. Aí esse tipo de operação já começa a ser mais arriscada, eu já não gosto. Aí eu já prefiro esperar que o preço vai para cima para sua posição original, confirme se caso ficar, ou se caso perder agora, de repente até mesmo esperar confirmar para poder fazer uma entrada, tá? Agora, quando as médias ficam muito próximas, eu já prefiro confirmações para poder ficar seguro, né? Porque contra o mercado a gente tem que ser covarde, ou seja, eu só vou entrar se eu tiver proteção, eu só entro na briga se eu ficar atrás dessa turma, eu não me exponho, eu não vou colocar uma exposição desnecessária, tá bom? Vamos dar uma pulada nos ativos digitais, e aí a gente já vem para BTC, né, no gráfico semanal. Aqui tem dois fibos traçados, onde que eu puxei o fibo dessa primeira perna aqui de correção, né, quando teve aquela grande queda. Aqui eu puxei do 15.439 até o 30.950, a gente tem esse fibo. O segundo fibo é dessa perninha aqui, então teve essa grande alta, aí tem essa perninha aqui, e eu puxei um fibozinho aqui, ó,
né? Eu puxei esse fibozinho de alta, um fibo de alta dentro de outro fibo de alta, né? E aí no semanal a gente vê isso. Veja que eu tenho a média de 20 no semanal aqui, ó, tá? E aonde que a média do 20 do semanal tá? Deixa eu melhorar o zoom aqui para a gente poder ter essa analogia melhor. A gente vê juntos, ó. Eu não estou conseguindo. Aqui. Olha só. Então em Bitcoin, o que que eu tenho? 61.8 tenho no 29.100, mais ou menos. Eu tenho a retração dessa perna do fibo menor que está dentro do fibo maior. Olha que interessante. Nessa região eu tenho a média de 20. Então aqui eu tenho um baita de um suporte, tá? Um baita de um suporte. Ou seja, é uma defesa que o BTC tem ali para segurar esse preço, para não deixar cair e ele retornar o seu movimento de alta. Mas se caso ele perder a retração e perder a média de 20, ele já começa a aumentar a probabilidade de buscar a média de 50. E a média de 50, ela está onde? Na região do 61.8 do Fibo maior. Então seria buscar até mesmo a outra retração. Então vamos no semanal, obviamente, ele tem que vencer uma coisa por vez. Tem o 78.6 aqui, do 27.631 mil aqui do movimento maior ainda. Então ele não seria um movimento linear, obviamente, né? Então poderíamos assistir isso daqui, ó, acontecer, tá bom? Vamos seguindo para um movimento menor que o semanal, que é o diário. No diário, olha isso, diário. Vamos lá, dando zoom. A gente já entendeu, né, a imagem macro. E aqui você consegue ver mais nitidamente o movimento da retração do 61.8, tá? Então 61.8 está aqui, média de 200 mais embaixo, tá ok? Então esse movimento de média de 200 mais embaixo aqui é um movimento que a gente pode considerar caso ele confirme a próxima vela de baixa, né? A gente já começa aqui, ele não teria nenhum problema para chegar lá, né? Aqui, a única regiãozinha aqui em cima do 786 com a média de 200 seria isso daqui. Então não tem mais nada para segurar ele. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Nos 60 minutos, olha isso, nos 60 minutos, né? Que perfeição, né? Igual o André Machado fala, Fibo não erra, erra quem plota o Fibo. E é verdade, né? Olha que perfeição que ele vai lá no 61.8 e volta. Agora, nesse momento, ele está muito esticado, mas ele está muito esticado da média de 50. E é muito normal que duas coisas aconteçam. O preço vai na média ou a média vai no preço, né? Qual a melhor coisa para fazer aqui, se você não entrou, é esperar ele estar próximo das médias, né? Porque quando você teve a chance, não entrou. Olha que confirmação linda aqui, ó. Topo que aconteceu no final de semana, ó. Topo mais baixo, abaixo da média, não é? Um terceiro topo mais baixo, confirmando aqui, entradinha, stop atrás das médias. Perfeito, né? O que a gente gosta de fazer sempre. Deixa eu tirar aqui essas marcações para não atrapalhar nas próximas leituras. Seguindo Ethereum no semanal, né? Automaticamente quando a gente vê BTC perdendo, a gente vai ver outros pares também. Então, até para melhorar a nossa leitura, se ele perder a média de 20 na próxima vela, confirma uma intenção de buscar 50. Mas a 50 ainda é direcional, a 50 ainda é movimento comprador, tá? Ainda é em tendência. No diário, ele já vem dessa sequência aqui de exaustão nessa região. Então ele busca agora a média de 200. Então vamos aguardar o que? Um rompimento da 200 e confirmação, se caso ocorrer isso daqui, ó. Perdeu a 200, volta para confirmar. Aí a gente vai ter a 20 cruzando com a 50 e a 50 direcional. Nesse momento, né, stop na entrada, entradinha, ó, entrada aqui abaixo dessa confirmação e stop acima das médias. Isso seria uma ideia de um movimento confirmado. Do contrário, entrar nesse momento onde existem médias é o pior, a pior decisão que você pode tomar, tá? Porque você pode ficar se rebatendo ali, tomando um calor desnecessário, atrapalhando o teu psicológico, e aí você acha que está errado, que está certo, e que está errado, e que está certo, e aí você acaba perdendo toda a tua leitura.
Agora, nos 60 minutos, ele é totalmente vendedor e ele já está longe da média. Longe da média. E eu tinha falado na semana passada, antes desses grandes movimentos acontecer, eu só tenho intenção aqui se for venda, porque eu tenho as médias organizadas e meu stop é acima das médias. Mesmo que tivesse pegado um calor, acabou que as médias seguraram, né? Elas respeitaram e o preço acabou perdendo. Dá uma olhadinha em Ripple XRP, né? Começa um movimento inicial aí de perder. Se ele perder essa região aqui, a correção até 50 acaba ficando inevitável no diário, tá? Então pode olhar aqui depois da grande alta, a primeira vela vermelha nesse pavio aqui que o valor é de 0,66, eu já começo a acreditar que se ele perder o 0,66, pode ser que ele já venha assim na média de 50, lá no 0,59, e o motivo é porque ele já não tem mais a 20 como defesa, tá? Então, se a próxima vela vier abaixo, já é mais intencional. Nos 60 minutos, ele já perdeu todas as médias, inclusive, e ele agora pode ficar aguardando a média de 50 chegar para continuar e fazer um power breakout e acabar derretendo mais, ou ficar aí lateral esperando a média chegar para fazer uma correção, ou até mesmo nesse ponto já voltar para a média, né, e buscar ficar entre as médias novamente. Porém, esses são os três viés que eu mais enxergo para Ripple. Na verdade, eu tenho mais um viés vendedor do que outro, tá? Mas esse é uma análise de probabilidade usando suportes e resistências fixas e suportes e resistências com o apoio das médias móveis de 20, 50, 200 e 400, todas ponderadas, como eu sempre falo, tá? Pessoal, essa é a análise de segunda-feira. É, vamos seguir nessa semana com muita cautela, de olho na grande volatilidade que o mercado vai trazer, de olho nas grandes notícias que a gente tem pela frente e, no mais, vamos seguindo firme e forte com muita atenção. Forte abraço.